Vamos começar falando aqui de saídas, né? Jogadores que estão deixando o Vasco da Gama. Ontem já foi confirmada a saída do zagueiro Léo. O zagueiro Léo Pelé vai para o Atlético Paranaense numa transação que envolve ali cerca de 12 milhões de reais. O Vasco vai receber 10 milhões de reais e ainda teve perdoada a dívida, né, que tinha com o Atlético Paranaense em relação ao Hugo Moura, né, em torno ali de 2 milhões de reais. Então, 10 milhões mais 2 milhões do abatimento da dívida do Hugo Moura, o Vasco liberou o Léo Pelé para o Atlético Paranaense. Eu disse no vídeo de ontem e volto a repetir que achei um excelente negócio. O Vasco chegou a comprar o Léo Pelé por 16 milhões 2 temporadas atrás, mas enfim, o Léo se desvalorizou, né? Principalmente após a última temporada, onde ele não foi nada bem. Então o Vasco ainda conseguiu fazer uma boa venda, né, em relação ao Léo Pelé, que vai assinar com o Atlético Paranaense por 4 anos. Informação do companheiro Vene Casagrande. 4 anos de contrato o Léo Pelé terá lá na equipe do Paraná. Então, Léo não fica, né, no Vasco da Gama. O Vasco também reformulando, né, o seu elenco. A gente vai falar nesse vídeo aqui de mais 2 jogadores que estão deixando o Vasco da Gama. O Léo vai para o Atlético Paranaense e o seu companheiro de zaga também vai para Curitiba, tá? Vai para a cidade de Curitiba, vai para o estado do Paraná. Os 2 jogadores talvez mais criticados desse elenco do Vasco estão deixando, né, o elenco, graças a Deus. Maicon também não deve permanecer no Gigante da Colina. A informação dos companheiros do canal Atenção Vascaínos é que o zagueiro Maicon está indo para o Coxa. Maicon está indo para o Curitiba por empréstimo. Ele tem contrato com o Vasco até o final de 2025, mas será emprestado ao Curitiba para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Maicon também deixando o Vasco da Gama rumo ao estado do Paraná, está indo jogar no Coritiba. É mais um jogador que também não tinha muito clima, né, para continuar em São Januário. A zaga Maicon e Léo Pelé era um filme de terror, né? Quando um não falhava, o outro falhava. Quando um acertava, o outro errava. Enfim, era complicado demais aguentar a zaga Maicon e Léo Pelé. Boa sorte aos 2, né? Que os 2 tenham sucesso aí nas suas carreiras. Vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, um pelo Atlético Paranaense e o outro provavelmente pelo Coxa. O negócio do Léo Pelé já está sacramentado, o do Maicon está avançado, né? Ainda não está sacramentado, mas o Maicon deve ser jogador do Coritiba na próxima temporada. Quem também está próximo de deixar o Vasco da Gama é o atacante Emerson Rodrigues. Ele está no Vasco emprestado, né, pelo Inter de Miami, mas o atacante não está nos planos do Vasco para a temporada de 2025 e o Vasco tenta devolver o Emerson Rodrigues ao Inter de Miami. Ele ainda tem contrato com o Vasco até o meio do ano, né, porque quando ele chega foi empréstimo de 1 ano, mas o Vasco não quer permanecer com o jogador e está tentando a devolução para o Inter de Miami. Então o Emerson Rodrigues aí muito próximo também de deixar o Vasco. O jogador não está nos planos para a temporada de 2025. Quero saber se você gostou dessa notícia, dessas 3 saídas, né? Léo Pelé, Maicon e Emerson Rodrigues. Deixa aqui nos comentários. E agora a gente fala aqui de jogador chegando, né? Vamos começar com o Tietê. O meia Tietê se despediu ontem do Botafogo nas redes sociais e a informação é que o atleta vai se apresentar ao Vasco no dia 6 de janeiro. Então, confirmada também a informação que Tietê será jogador do Vasco, vem de graça, né? O Vasco pega o jogador em fim de contrato, né? Terminou o contrato dele com o Botafogo, ele assina com o Vasco da Gama. Ontem ele já se despediu do Botafogo nas redes sociais e é aguardado para se apresentar no Vasco no dia 6 de janeiro. E quem está muito próximo de chegar no Vasco é o zagueiro Lucas Oliveira, porque o Cruzeiro aceitou a proposta do Vasco pelo zagueiro Lucas Oliveira. A diretoria do Vasco recebeu o ok da Raposa e a contratação do zagueiro de 28 anos nesse momento
está dependendo apenas do acerto entre clube e jogador. Então o Vasco já chegou a um acordo verbal com o Cruzeiro e recebeu o aval para avançar na negociação com o zagueiro Lucas Oliveira, que estava emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão. As conversas ocorrem há pelo menos um mês. A diretoria do Vasco agora vai sentar com os representantes do jogador para discutir o salário e alguns outros termos, do contrato, que a princípio será de 2 temporadas até dezembro de 2026. As duas partes, tanto o Vasco como os agentes do Lucas Oliveira, estão confiantes nesse acerto. Concluída essa última etapa, Vasco e Cruzeiro vão assinar os contratos e selar a transferência em definitivo do jogador. Lucas Oliveira, muito próximo de se tornar jogador do Vasco. O acordo entre Vasco e Lucas Oliveira não deve ser um problema, porque o jogador vê a negociação com bons olhos, ele quer retornar ao futebol brasileiro depois de uma temporada inteira fora do Brasil, já que em 2024 ele defendeu o Valladolid da Espanha e o Kyoto Sanga do Japão por empréstimo. Ele acabou de ter um filho pequeno, seu filho acabou de nascer e ele quer voltar para o Brasil. O Lucas, que é nascido no Rio de Janeiro, tem contrato com o Cruzeiro até dezembro do ano que vem e a Raposa detém 70% dos seus direitos econômicos, os outros 30% pertencem ao Atlético de Goiás. Ele chegou ao Cruzeiro em 2022, depois de 4 anos defendendo o Atlético de Goiás. Pela equipe mineira, o zagueiro fez 79 jogos, marcou 4 gols e deu 2 assistências em 2 temporadas. No início desse ano, ele foi emprestado ao Valladolid, onde ele conseguiu o acesso para a primeira divisão do Campeonato Espanhol, com o time de Ronaldo Fenômeno. Depois ele foi emprestado ao futebol japonês, agora muito próximo de se tornar zagueiro do Vasco da Gama. Lucas Oliveira, bem próximo do Gigante da Colina. E eu vou ficando por aqui. Esse vídeo teve o oferecimento da Mais Ágil. Se você quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, você é direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!